Olá, professores e professoras. Hoje é um dia muito especial e diferente. Especial porque é o aniversário da PUFSC, 45 anos. Diferente porque aqui nessa sede, tudo vazio, estamos no meio de uma pandemia, então é algo distinto. Gostaríamos de estar fazendo uma festa para comemorar esse dia especial. Mas queria também agradecer a todos os professores e professoras, ex-dirigentes da PUFSC, suas diretorias, os nossos funcionários, por levar adiante a vida dessa entidade que é importante para a UFSC e para todos nós. Sempre foi uma entidade que lutou pelos direitos dos professores, pela manutenção da universidade pública, pelos direitos sociais. Então, a todos aqueles que participaram dessa história, nosso reconhecimento, nossa gratidão. A PUFSC está de parabéns, nós agradecemos a todos vocês, em especial a nossa diretoria atual, que se dedica a cuidar da vida dos professores e da entidade. Parabéns. Eu fui presidente da PUFSC nos anos de 1995 e 1996. Foi um período muito difícil para os professores universitários, porque o presidente da República na época era um ex-professor universitário. O ministro da Educação também era um ex-professor universitário e os professores estavam muito divididos com relação às medidas que o governo tomava. Então, uma parcela dos professores achava que sim, que aquelas medidas eram corretas, enquanto outra parcela se opunha àquelas medidas. E o governo da época era muito forte politicamente, então o governo conseguia aprovar praticamente tudo o que queria no Congresso Nacional. E aprovou reformas administrativas nessa época que nos fizeram perder uma série de direitos que até então nós tínhamos. Eu me lembro que, por exemplo, nessa época nós ficamos vários anos sem nenhum reajuste nos salários e naquela época a inflação não era pequena, ela corroía bastante os salários. Na época, nós ainda conseguíamos alguma mobilização, nós conseguíamos fazer algumas coisas impensáveis nos dias de hoje. Eu lembro de assembleias com várias centenas de professores, eu lembro de uma assembleia de greve que eu mesmo presidi na antiga ala C do restaurante universitário, que havia 400 professores presentes, o que hoje em dia é praticamente impensável. Ter sido presidente da PUFSC foi uma honra e foi um marco na minha vida que vai ficar para sempre. Além de encaminhar as deliberações congressuais, um dos momentos muito significativos neste período foi a construção de uma pauta única dos servidores públicos federais. Era uma pauta na luta contra a defasagem salariais de todos os servidores. O governo concedeu aos professores universitários, por conta da greve de 98, uma gratificação apenas aos professores das universidades federais. Essa, apesar de ter diminuído a defasagem salarial, ela não resolveu o problema. Gostaria de parabenizar e homenagear a PUFSC pelos seus 45 anos de existência. Fui presidente da PUFSC por 2 gestões seguidas, de 2000 a 2002, 2002 a 2004. Eu com isso peguei 2 últimos anos do período da FHC e os 2 primeiros anos do governo Lula. Foi um período de rupturas e continuidades e foi muito rico porque a universidade vinha sofrendo ataques. Nós perdemos a autonomia da universidade com a criação da AGU, deixou de ter suas procuradorias, tivemos perdas na nossa carreira, perda de adicional de tempo de serviço, nos tiraram licença-prêmio, teve a primeira reforma da Previdência e com o Lula veio a segunda reforma da Previdência específica dos servidores públicos, mas nós lutamos muito. Nós fizemos greve em 2000, 2001, 2003 e o maior destaque é a greve de 2003, que foi quando lutamos contra a reforma da Previdência do governo que acabava de se instituir. Algumas coisas nós recuperamos, conseguimos pôr nos anos seguintes fim a gratificação de estímulo à docência, que quebrava a paridade, mas algumas coisas nós não conseguimos recuperar. Aqui na UFSC, até hoje, nós temos vagas que perdemos na época do FHC e que ainda não recuperamos. Mas foi um período de uma experiência muito rica aquele. Fui uma
uma época intensa em termos de mobilização, em termos de necessidade do sindicato se colocar. Tivemos aí várias reformas que estavam sendo propostas, reforma trabalhista, reforma universitária, exigiu do sindicato uma grande capacidade de mobilizar, foram manifestações de rua, idas a Brasília. Estivemos intensamente trabalhando nesse período na tentativa de preservar os interesses dos professores, dos docentes, da universidade pública, principalmente da universidade pública, e foi uma época que exigiu muito a participação do sindicato. A PUFSC sempre trabalhou nessa perspectiva, sou muito grato de ter participado de várias das lutas que a PUFSC implementou nas várias décadas de existência. Aprendi bastante, sou muito grato, sou muito feliz por ter participado das lutas da PUFSC. Gostaria de parabenizar a Associação dos Professores da Universidade Federal de Santa Catarina, a nossa PUFSC, pelos seus 45 anos, comemorando 45 anos, ajudando a construir a história da nossa universidade. Quero cumprimentar o nosso sindicato, não só como reitor da universidade, mas como um professor sindicalizado há 42 anos. Eu tenho muito boas lembranças do período inicial do sindicato, então a associação ainda dos professores, e lembro muito bem do tempo, logo no início do meu processo de sindicalização, que trabalhei na diretoria eleita, fui diretor tesoureiro, secretário, trabalhamos muito naquele período. Foi, aliás, lá por outubro de 80 que deflagramos a primeira grande greve nacional dos professores das universidades federais, período duro, época ainda da ditadura militar. Hoje, a PUFSC é uma instituição, um sindicato consolidado, crítico. Nós precisamos dessa crítica, mas uma história muito bonita, bem construída. Vamos comemorar ainda muitos aniversários do nosso sindicato. Eu estou gravando esse vídeo para parabenizar a PUFSC pelos seus 45 anos. As universidades têm sofrido severos ataques que ameaçam afundá-las na maior crise de suas histórias, crise inclusive maior que aquela vivida nos anos 90. E a PUFSC é uma entidade que possui uma trajetória muito bonita de luta e enfrentamento. Foi uma entidade que deu a sua colaboração na luta pela redemocratização, na luta contra o sucateamento das universidades e por melhores condições de trabalho, de ensino nessas instituições. É uma entidade que já possuiu vanguarda, já constituiu vanguarda no movimento sindical docente a nível nacional. E nesse momento que a gente vive hoje é um verdadeiro imperativo que nós construamos um novo capítulo de lutas no nosso país. Eu quero dar esse recado para todos aqueles professores que ainda não são sindicalizados, fazer esse convite que se filiem à PUFSC, aqueles técnicos administrativos que são do Sintufsc, entidade na qual eu sou coordenador geral, e que a gente enfrente agora, nesse próximo período, um período de lutas e de enfrentamento pelas nossas condições de vida e condições de trabalho. Seguimos juntos na luta e juntos somos mais fortes. Simbolicamente, essa sede física, foi um espaço de muitas ideias, de discussões, de atritos, de confraternização, mas, sem dúvida alguma, aqui nessa sede, representa muito bem os 45 anos de uma entidade que sempre cuidou dos interesses de todos. Trabalho há 34 anos na PUFSC, fui admitido em meados de 1986. A PUFSC foi fundada em 1975, tendo como seu primeiro presidente o professor Hamilton Nazareno Schaeffer. Nós tínhamos no nosso humilde prédio ali máquina de xerox que ficavam à disposição dos professores para elaborarem suas aulas, provas, enfim, tudo que facilitasse a vida, o dia a dia deles. E a PUFSC já existia convênio na época. O professor Kiko, ele que inventou o famoso cheque à PUFSC, que funcionava muito bem. Nós montamos uma rede de supermercados, de convênios de restaurantes e lojas
que aceitava esse cheque APUFSC. O professor ia lá no balcão da APUFSC, pegava esse talão de 20 folhas de cheque, utilizava nos seus respectivos estabelecimentos, retornava para nós esses cheques, nós mesmos compensávamos lá no prédio da APUFSC, eu, a Márcia e o Vladimir. Como eram poucos filiados, a APUFSC tinha uma dificuldade de capital, de girar capital, né? Até mesmo para pagar os funcionários, às vezes tinha que ter empréstimo dos bancos. Mais para frente foram aumentando o número de filiados, conseguimos comprar a nossa Kombi, foi o nosso primeiro veículo, que aí sim facilitou as nossas vidas. Eu quero agradecer a todos os diretores, todas as gestões que colaboraram, né? Porque precisa saber que esses professores, para ser diretor, não tem nenhum tipo de remuneração. Estavam lá mesmo de peito aberto para tentar ajudar o sindicato.